Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e neste momento eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Nós estamos fazendo aqui a leitura dos evangelhos, não é? A história de Jesus Cristo, e para isso nós vamos utilizar os 4 evangelhos que estão na Bíblia Sagrada. Atualmente eu estou lendo o Evangelho de Lucas, né, que eu já li algumas coisas, e também o Evangelho de Mateus. Livro de Lucas, livro de Mateus, que nós encontramos no Novo Testamento. Nesse vídeo de agora, eu gostaria de esclarecer algumas informações sobre o livro que nós vamos ler no próximo vídeo, na continuação do Lendo os Evangelhos. Só um momento. É o livro de Mateus, vai ser o próximo. E assim, vamos pegar algumas informações aqui sobre o livro de Mateus. Bom, primeiro o título. Tá lá o Evangelho, né? Aí tem lá Mateus. Você vai ver na sua Bíblia, o título vai estar lá Mateus. Por que Mateus? Bom, aí segundo informações aqui, Mateus significa presente do Senhor. Significado do nome. Era o outro nome de Levi, o publicano, que deixou tudo para seguir a Cristo. Mais para frente, na nossa saga do Lendo dos Evangelhos, nós vamos ver que Jesus vai encontrar um publicano chamado Levi. E é este homem Levi que passa a ser chamado de Mateus. E ele foi um dos 12 apóstolos. Então, mais para frente nós vamos ver que Jesus ele nomeou 12 apóstolos. E um desses apóstolos, esses mensageiros, era Mateus, o chamado Levi, o publicano. E neste livro, Mateus, o Mateus, em sua própria lista dos 12, ele escreve nesse livro a lista dos 12 apóstolos, na qual se inclui, que o livro é dele, ele chama a si mesmo explicitamente de Mateus, o publicano. Em nenhuma outra parte da Bíblia o nome de Mateus está associado ao termo publicano. Ou seja, nessa parte, Mateus ele escreve o nome dele mesmo, né, de um dos 12 apóstolos, coloca assim, o publicano. Mas em outra parte da Bíblia se referem a Mateus como o publicano. E os outros evangelistas sempre empregam o seu antigo nome, que é Levi. Quando se referem ao seu passado pecaminoso. Toda vez que se referem a Mateus no seu passado pecaminoso, segundo informações, ele é chamado de Levi. Isso é prova da humildade por parte de Mateus, como acontece com os outros 3 evangelhos. Esse livro é conhecido pelo nome do seu autor, ou seja, todos os livros dos evangelhos, eles têm o nome do seu autor. Então, Evangelho de Mateus, autor Mateus. Evangelho de Marcos, autor Marcos. Evangelho de Lucas, autor Lucas. E Evangelho de João, o autor João. Vamos ver aqui um ponto interessante, autor e data. Vamos saber mais aqui sobre a autenticidade do livro de Mateus e a data aproximada, quando ele foi escrito. O que acontece? Diz aqui, nem a canonicidade e nem o fato de esse evangelho ter sido escrito por Mateus foram desafiados pela igreja primitiva. Então, a história do cristianismo é muito grande. Nos seus primórdios, nas várias igrejas primitivas cristãs, a autenticidade desse livro de Mateus dificilmente foi questionada. Todos reconheciam que esse livro foi escrito pelo apóstolo Mateus, que antes era o publicano. E assim, tem uma informação aqui, diz assim, Eusébio,
um cristão primitivo que viveu por volta de 265 a 339 depois de Cristo. Muito antigo a época dele. Esse Eusébio, ele cita outro escritor cristão mais antigo, que é Orígenes, que viveu entre 185 a 254 depois de Cristo, aproximadamente. E, olha só, vamos pegar uma opinião de uma pessoa que estava bem próximo ali da época de Jesus Cristo, né? Então vamos ver qual é a opinião de Orígenes, que viveu nessa época, por volta de 185 a 254 depois de Cristo. Ele diz assim: entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na Igreja de Deus debaixo do céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que havia sido publicano, mas que posteriormente tornou-se apóstolo de Jesus Cristo, e foi preparado para os convertidos do judaísmo, no livro História Eclesiástica de Orígenes. Ou seja, Orígenes aqui, um cristão bem primitivo mesmo. Não sou eu que estou falando aqui em 2019, ou alguém que viveu em 1985, ou um cristão que viveu em 1800, não. É um cristão que viveu entre 185 a 254 depois de Cristo. Muito tempo atrás. Bem, assim, uma data relativamente muito próxima, comparada a nós, da época de Jesus. E ele disse assim, que os 4 evangelhos que nós temos hoje em dia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, são aqui, ó, são os únicos indiscutíveis na Igreja de Deus, debaixo do céu. Ou seja, a opinião era unânime. Ou seja, é claro, existiram outros, existe a questão dos apócrifos, existiam vários outros evangelhos, mas os cristãos primitivos, eles sabiam discernir quais eram os verdadeiros, quais foram os que foram escritos realmente na época de Jesus Cristo, e quais foram os espúrios que foram escritos bem depois da época de Jesus Cristo. E ele diz assim, que pela tradição, que pela época que ele viveu no ano 185, estava bem próximo muito mais próximo do que nós, do nascimento de Jesus, da época de Jesus. E ele diz assim, que pela tradição da igreja, ele aprendeu que o evangelho que hoje nós temos como Mateus, que o título é Mateus porque o autor dele foi o próprio Mateus, o publicano, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Entendeu? Então temos aí um relato bem firme de alguém, Orígenes, que viveu muito tempo atrás, bem próximo da data de Jesus Cristo. Aí diz assim, e ele também diz assim que o evangelho foi preparado para os convertidos do judaísmo. É porque o modo que o evangelho está escrito, parece que ele está sendo escrito direto para a comunidade judaica, para provar para a comunidade judaica que Jesus é o Messias. Isso nós notamos. Até pelo fato, numa parte do capítulo 5, quando ele exalta a lei, Jesus exalta a lei, e fala bem assim, não pensem que vim abolir a lei aos profetas, vim cumprir. Se qualquer nenhum tio ou um menor ponto, um menor traço da lei vai cair. Assim, enquanto os céus e a terra não passarem, nenhum traço da lei vai cair. Veja que ele dá a entender que ele está escrevendo diretamente para a comunidade judaica. Mas é claro, o evangelho é universal, foi escrito para todos nós. E assim, é claro que Mateus foi escrito numa data relativamente antiga, antes da destruição do templo, que foi no ano 70 depois de Cristo. Pelo modo que ele é escrito, ele foi, nós fazemos exposição que ele foi escrito antes do ano 70, esse Evangelho de Mateus. E alguns estudiosos propuseram datas como 50 depois de Cristo.
Ou seja, data provável para quando foi escrito o Evangelho de Mateus, vamos dizer assim, de acordo com os estudiosos que tem hoje em dia, foi aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Beleza? Era esse ponto que eu tinha para ressaltar de Mateus. Num próximo vídeo vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Tudo bem? Beleza? Ok.